Seguindo minha TBA, Vilão foi o terceiro livro que eu li para essa maratona e ele me remeteu muito a uma série que passava muito tempo atrás na SBT chamada Heroes. Pelo menos a temporada que eu assisti quando passava na televisão, né? E assim, me surpreendeu muito esse livro, eu gostei muito dele. Eu vou falar um pouco mais sobre Vilão da Davi Schwab para vocês no próximo take. Oi, eu sou o Mark e bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não lembra ou assim nunca assistiu, Heroes tem uma vibe de super-heróis e, entre aspas, super-vilões também, mas não num contexto igual a série da Prime Video de The Boys, não. O link que eu acho que eu posso colocar assim, com o livro, com o Vilão da Davi Schwab, é o modo em como as pessoas vão adquirir os poderes. Não todas, na verdade, porque eu também não lembro de todos os personagens da série, mas eu lembro de uma garota lá, uma garota lourinha, uma líder de torcida, que adquire os poderes assim como o pessoal aqui em Vilão. Nesse livro, Davi Schwab, as pessoas adquirem os poderes, né, que pode variar muito de acordo com vários fatores, depois de sobreviverem à morte. Então, tipo assim, a pessoa tem uma EQM, experiência de quase morte, sobrevive a essa EQM e volta à vida com um poder. O que vai dizer, o que vai narrar ali, qual é o poder dela, vai variar entre como ela morreu, quais foram os desejos, sabe, os impulsos para ela lutar para viver e acho que só. É basicamente esses dois coisas. E ela sobreviver, né? Claro. Porra! Tudo isso? Então a história é toda narrada, o que eu gostei muito, que a Davi Schwab fez, de colocar, vou dizer, duas linhas, no começo é duas linhas de tempo, sabe, 10 anos antes, 10 atual, 10 anos antes, atual. Então você fica meio que pimbolando, vamos colocar assim, né, indo para um lado para o outro, para poder entender o que está acontecendo agora, por que o cara já começa no cara abrindo uma cova, tipo, desenterrando alguém, né, alguma coisa ou alguém, mas aparentemente é alguém mesmo. E quem ele está desenterrando, por que ele está desenterrando e tal, você fica nessa pergunta, né? Tipo assim, que mórbido, né? O primeiro capítulo assim. Mas aí depois traz 10 anos atrás e começa a contar a história do Victor e do Eli. São dois melhores amigos que fazem universidade juntos, né? Então no último, acho que seria o último ano que eles estão fazendo um trabalho de conclusão de curso, o equivalente nosso aqui, né? Então, eu acho que seria mais ou menos nessa vibe aí. E o Eli começa a pesquisar, a se interessar sobre, eles chamam de EO, que é a abreviação para extraordinários. E assim, o Eli começa a pesquisar sobre que não sei o que e tudo mais. Já o Victor já pensa mais em fazer alguma coisa relacionada à adrenalina. Alguma pesquisa de adrenalina. Não sei dizer agora ao certo como é que funciona, até porque ele não se aprofundou tanto assim. Na verdade, ele não teve nem tempo para se aprofundar tanto assim. Mas coisas acontecem. Já adianto para vocês que os dois viram extraordinários, então os dois têm experiência de quase morte, voltam e têm poderes diferentes. E fica uma... Eles já tinham uma certa rivalidadezinha antes de se tornarem o que se tornaram. Então, o livro traz essas questões nessas indas e vindas da linha do tempo. A Davi Schwab vai trazendo pra gente toda a história, toda a construção de cada um dos personagens. Então, é muito interessante. E o como isso refletiu neles 10 anos depois. Como eles tentam lidar com essas divergências, não vou dizer divergências, mas com esse choque, sabe, de pensamentos. Nossa, choque de pensamentos se encaixa exatamente isso com relação aos poderes, porque o Eli vê como um dom, mas só dele, eu acho que posso colocar assim, e dos outros uma maldição. Já o Victor já nem pensa em questão de dom ou de maldição, ele só quer literalmente se vingar do que o Eli fez com ele.
Eu tô brabo. Então, assim, o que eu achei interessante é que a Vishuabi, ela soube, além de trazer muito bem detalhado sobre esses dois personagens, principalmente que como é que eu vou dizer? Eu acho que é parte, né? A parte 1, ela é toda narrada, basicamente toda narrada sobre o ponto de vista do Victor. Tem também um pouco da história dos outros personagens secundários, que são a Sidney. Não, só a Sidney mesmo, eu ia pronunciar mais. Mas na primeira parte é só mais a história da Sidney. Aí na segunda parte, que vai trazer mais a história do passado, né, no caso, e de tudo que o Eli fez dentre essa linha do tempo de 10 anos. Então, do Eli, né, como eu falei, da Serena, que é a irmã da Sidney, e do Mitch, acho que é Mitch mesmo que ele chama, que é um amigo do Victor. Então, fica mais ou menos assim. A construção dos personagens secundários é muito boa. A costura que ela faz dos personagens secundários entre eles e entre os personagens principais, a ligação e tal, toda a narrativa me prendeu muito. Eu gostei demais. Eu fiquei certas partes, eu ficava assim, não acredito que aconteceu isso com fulano, não acredito que Beltrana fez isso com a outra, sabe? E passava na outra página. Na verdade, eu ficava até com um pouco pensando assim, não, mas será que ele não fez isso? Sabe? Será que ele não... Por exemplo, né? Será que a arma dele estava com bala mesmo ou não estava? Ah, mas será que atingiu algum órgão vital ou não? Aí quando eu virava a página, já havia aquela respirada, ufa, foi isso que aconteceu, que não sei o que, sabe? Então, essa costura que a Vishuabi faz de te deixar tenso numa página e tranquilo na página seguinte, ou até ainda receoso, tipo assim, mas ele sobreviveu, mas e aí? Ele vai sobreviver mesmo ou não? Sabe, ela vai precisar fazer alguma coisa ali ou não? É muito interessante, eu gostei muito desse tipo de tensão que a Vishuabi trouxe nesse livro. Meu Deus! Como assim? Meu Deus! Meu Deus! Como assim? E assim, só pra dar aquele gostinho assim de... fale mais, Marcos, sobre esse livro que eu quero ler. Só pra vocês terem noção de como é que são os personagens. Pensa aqui, o Eli é um cara, que nem eu disse, né? É aquele cara que acha que o poder dele é uma bênção e dos outros é uma maldição. Ele tem um poder de regeneração. Tipo o Wolverine, sabe? Ele não envelhece nem nada. Poder de regeneração. O Victor tem o poder da dor. Tipo, ele pode te causar dor sem te tocar. Ele pode tirar a sua dor. Ou, tipo assim, te dar uma dor tão agoniante que ele pode te matar. Porque você sentir dor demais, seu cérebro pifa, né? Bom, achou que pifa. Temos a Sidney, que é uma garotinha, que tem o poder de ressuscitar os mortos. Na verdade, ela cita, pela visão da Sidney, né? Ela vê como dar uma segunda chance para as pessoas. Mas aí eu te deixo a questão. Se os Eos, né? Esses extraordinários, voltaram à vida com poderes, eles já tiveram, né, no caso, uma segunda chance. E se você ressuscitar um deles, o que acontece? Deixa aqui em aberto, que no livro fala, então deixa aqui no ar. A gente tem também a Serena, que é a irmã da Sidney, que também passa por uma experiência de quase morte, e ela volta com poder que eu acho que eu posso dizer que é tipo uma sereia, sabe? O que ela fala, eu não sei se ela precisa... Não, ela não precisa estar olhando para a pessoa, não. Mas o que ela fala, as pessoas fazem, sabe? Então, como se fosse uma voz de sereia, mesmo um encanto de sereia. E tem o Mitch, que não tem poder nenhum, ele não morreu para depois voltar, mas ele se considera um amaldiçoado, porque todo mundo em volta dele morre. Então, Mitch, amigo do Victor, o cara da dor, será que o Victor morre? A maldição pega nele também? Não sei. Mais uma questão para deixar no ar e te convencer a ler Vilão da Vishuabi.
Então, como eu disse, Vilão, da V. Schwab foi o meu terceiro livro que eu li nessa maratona. Eu amei. Eu demorei um pouco mais de ler ele do que eu pretendia ler, o que vai possivelmente, eu tô até olhando a data aqui, vai me atrasar um pouquinho, tanto no lançar os vídeos para essa maratona, quanto ler todos os livros que eu selecionei, mas vou tentar recuperar isso daí, mas não foi nada, nenhum contratempo com relação ao livro, mas sim pessoal, né? Então, eu acabei fechando ele com 5 estrelas favoritado. Eu até então, se eu não me recordo mal, eu acho que eu não tive nenhum livro da V. Schwab que eu tenha dado menos do que 4,5, não. Até porque, também, tudo bem que eu não li muitos livros dela, né? Mas todos os livros dela que eu li foram muito bem. Vilão, pra quem não sabe, tem uma sequência que chama Vingança, mas eu tô meio que com o pé atrás. O Joel, do Joel Entre Páginas, que também tem um canal aqui no YouTube, ele me indicou a ler Vingança. E falou, nossa, ler Vingança que é muito bom e tudo mais. Mas eu já vi gente, tipo o Paulo Hatz, do Livraria em Casa, também falando que não precisava. Tipo assim, ele falava, a V. Schwab fez o Vingança só pra poder construir um puxadinho a mais ali na casa dela, que eu não precisava, sabe? Então, eu também que com o pé atrás. Por enquanto, vou só absorver tudo que eu li de Vilão, saborear mais um pouco essa história, divulgar um pouco mais essa história. Depois, daqui um mês ou 2 mais ou menos, eu pego a Vingança para não estragar a experiência que eu tive com Vilão. Então, com a finalização de Vilão, eu marquei aqui já. Deixa eu até baixar aqui. Aqui, já marquei, que foi o livro que eu selecionei para poder estar nesse desafio aqui de um livro com apenas uma palavra no título, excluindo o artigo como é que é? Uma. Então, Vilão, eu falei, vai encaixar direitinho, eu já queria ler esse livro mesmo há muito tempo, então coloquei nesse desafio. Então, marcando aqui, né, a leitura dele 100%. E marcando, como eu sempre faço, que o vídeo foi postado e tal, coletando mais um fragmento hoje, dia 14. Eu consegui 12 fragmentos coletados e liberou mais um amuleto, o Amuleto da Sabedoria. Então, agora, para continuar essa minha... Eu acho que, não sei, por ainda faltar 3 livros para essa minha TBA, e faltar só mais um amuleto, é bem capaz de eu conseguir atingir esse amuleto muito, muito antes. Mas, bora nessa. Continuando, que fique fragmentos a mais e atingiu o limite, não, né? Atingimos o estado máximo de itens da maratona. E conseguiu ler mais, é só bônus, é só extra. Então, vou marcar aqui. Desculpa, já está marcado, né? Então, agora eu vou mostrar para vocês qual é o próximo livro que eu vou estar lendo para poder adquirir, tentar, né? Claro que eu sei que vai dar, mas eu não sei se com esse próximo livro eu vou conseguir atingir o Amuleto da Imortalidade. Eu vou estar lendo um livro que, pelo desafio aqui, vai ser esse aqui, ó. Um livro com menos de 500 avaliações. Quem não viu ainda, eu vou deixar linkado. Agora eu nunca sei para que lado que olha, na verdade. Vou deixar linkado aqui o vídeo onde eu estou montando a minha TBA. Esse livro que eu selecionei, na verdade, ele não chega nem a 200 avaliações. O que eu achei estranho, porque eu só vi gente falando bem desse livro. A nota dele no Scoob é alta. A nota dele na Amazon é 5 estrelas também. Então todo mundo que comprou e fez a resenha lá adorou ele. Eu sei que ele tá um pouquinho caro, admito. Mas eu comprei ele, acho que foi Book Friday. Teve promoção da Amazon em março. Então eu comprei ele nessa promoçãozinha que veio. E eu tô bem esperançoso com ele. Pelo que eu já percebi, é um livro de terror. Um gênero que eu não tenho muito hábito de ler. Não que eu não tenha muitos livros de terror. Eu só não tenho o hábito mesmo de procurar, de ter essa aflição por ler esse tipo de gênero. E, ainda por cima, é de um autor brasileiro, o César Bravo. Ele está nessa edição de capa dura da Darkside. É uma edição lindíssima, diga-se por sinal. Tem um fitilho. Eu estava procurando aqui um marca-página, mas vi que tinha fitilho. Falei, ótimo. Não comecei a ler ainda, vou começar a ler hoje. E altas expectativas, porque falaram que é um terror... Eu não sei se é terror psicológico ou terror sobrenatural. Só pra mim que é um terror muito bom. Então, não vou dizer provavelmente, mas sim, o próximo vídeo do canal vai ser sobre esse livro aqui, 1618, do César Bravo.
Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tô cansada, velho. Eu tô cansada. Eu tô cansada. Tô muito cansada. Amiga, tô cansada.